1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Mas, como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Mas, como fomos aprovados de Deus, na verdade, era grande o combate dos opositores do Evangelho, tanto em Filipos como em Tessalônica e em todos os lugares. Porque o problema, além de ser contra o ministério de Paulo, em essência, o problema maior era contra o Evangelho e contra a expansão do cristianismo no mundo gentílico. Até porque em Israel houve uma rejeição muito grande. É tanto que mataram o fundador do cristianismo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Redentor da humanidade. Reprovados pelos homens, porém aprovados por Deus, tanto Paulo quanto os seus cooperadores na missão importante de pregarem as boas novas de Cristo Jesus, do reino do nosso Deus. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho são as novas boas sobre Cristo, o Messias de Deus, e tudo aquilo que diz respeito à nova aliança de Deus com a humanidade, mas principalmente com a Igreja remida de Cristo Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, na eficácia, é claro, da obra redentora do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus. No Evangelho é que nós descobrimos a forma como Deus estabeleceu a paz com os homens mediante o seu Filho Jesus. Ele que veio para estabelecer a reconciliação do homem para com o seu Criador. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Essa frase nos dá a oportunidade de esclarecer algo que poucos cristãos sabem. O grupo dos 12 apóstolos originais ficou, de início, aquartelado em Israel, porque achavam, quem sabe, que a igreja do Senhor Jesus seria composta apenas de judeus convertidos ao cristianismo. Todavia, a nova aliança feita por Cristo é mundial. Por isso que ele confiou a Paulo o ministério e a missão de pregar o Evangelho no mundo gentílico civilizado de sua época, surgindo assim a Igreja do Senhor Jesus em todo o mundo pela implantação do reino de Deus na vida e no coração das pessoas. Mas, como fomos aprovados de Deus,
para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos. Recebendo assim o apóstolo Paulo a incumbência e a responsabilidade, também o privilégio de transmitir o Evangelho em missões transculturais, ele não perdeu tempo e procurou divulgar as boas novas do Evangelho aonde Cristo ainda não era conhecido. Pedro, tomando conhecimento da conversão de Paulo, que teve uma repercussão muito grande, até tentou introduzi-lo na igreja de Jerusalém por meio de Tiago, que era a liderança principal daquele momento. Porém, não deu certo, porque Deus tinha planos maiores e superiores para a vida de Paulo. E isso no mundo gentílico. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar a homens. Boa parte dos comentaristas bíblicos concordam de que há da parte do escritor um certo tom de desabafo no que diz respeito à elite eclesiástica de Jerusalém, que não lhe prestaram o devido apoio no início do seu ministério. Verdade é que, se Paulo tivesse se incorporado ao ministério da Igreja Mãe de Jerusalém, talvez ele não pudesse fazer a grande obra missionária que ele executou em prol da igreja gentílica. Deus estava no comando de tudo e, portanto, lhe guiando sempre a fazer e executar uma grande obra em outros lugares, em continentes inteiros, em muitas cidades, em muitas regiões, além das fronteiras de Israel. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar a homens, mas a Deus. O fato de Paulo não ter sido incorporado ao ministério dos apóstolos originais fazia parte de um plano maior de Deus para a sua vida, o enviando a evangelizar o continente europeu, parte da Ásia e também da África. Essa era de fato a vontade de Deus, e o Senhor cuidou de todos os detalhes e pôs em execução o seu plano, que é sempre superior e soberano. Finalmente, assim falamos, não como para agradar a homens, mas a Deus, que aprova os nossos corações. Desde o momento de seu encontro com Cristo na estrada de Damasco, que o apóstolo começou a sonhar com sua grande e importante missão de levar as boas novas do Evangelho aos povos que ainda não conheciam o Salvador da humanidade, Jesus Cristo, o Filho de Deus. É tanto que o escritor teve uma maior revelação sobre a nova aliança de Deus com a Igreja de Cristo do que os demais apóstolos que concentraram as suas atividades de princípio em Israel, em Jerusalém. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.